Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Gonçalo Marques Oliveira, Executive Committee Member e CIO no Pestana Hotel Group. Esta conversa vai ser conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais global e digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua e em escala numa economia cada vez mais global e digital. E cada episódio temos um convidado, uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise. E hoje temos mais um convidado muito especial, como sempre, mas para apresentá-lo, tenho aqui comigo Fernando Bação, meu amigo e co-moderador nessa iniciativa. Fernando, força. Obrigado, Gabriel, obrigado. Bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o Gonçalo Oliveira, membro da Comissão Executiva do Pestana, onde é responsável pelo Pelour da Tecnologia, e, portanto, hoje vamos ter uma conversa muito interessante para um tema que nos interessa a nós muito, que é a tecnologia num setor que é particularmente importante para o país e que tem vindo a ter uma relevância muito grande na economia portuguesa. Gonçalo, antes de nós irmos propriamente aos temas mais relacionados com a tecnologia e com o turismo, já tens uma carreira longa, apesar de ainda seres novo, com muito sucesso, e eu pedia-te só, rapidamente, para nos dares uma visão de como é que foi a tua progressão na carreira, mas em particular gostava de pedir se nos confessavas qual foi o segredo do sucesso. Qual é a característica que te parece ser mais importante, a tua característica pessoal que, digamos, mais ajudou neste desenvolvimento profissional? Nós estamos a tentar desenvolver um algoritmo para que consiga, de facto, prever e definir aquilo que é o Estamos a tentar resolver a nossa vida. Bom, antes de mais cumprimentar a todos, agradecer o convite, cumprimentar quer a IDC, quer a Nova, quer a Nexcellence nesta iniciativa, e pegando já na pergunta, este ano de 2022 eu celebro 20 anos que estou a trabalhar em tecnologia. Eu não nasci de formação nesta área. E tinha a simpatia normal de qualquer pessoa que usa, mas não que trabalha na área. E em 2002, quando me perguntaram se eu teria interesse em estar mais ligado a temas de tecnologia no contexto da Portugal Telecom, a minha primeira reação foi, aquilo deve ser um problema, por isso é que me estão a convidar. Portanto, não foi com uma expectativa, digo-vos honestamente. E a pessoa que na altura me convidou disse, não, mas tu consegues, e assim, pronto. A verdade é que tive sorte em vários aspectos, e um dos aspectos que eu tive sorte tem a ver com isso, com as características, que é, tive sorte de encontrar profissionais muito bons que me ajudaram a explicar várias coisas nessa fase, e ainda hoje é verdade, ainda hoje encontro profissionais muito bons que me ajudam a entender várias coisas. Mas, sobretudo, um aspecto que eu tive sorte foi junta-se a curiosidade com a evolução tecnológica que está a passar, e estou a falar de há 20 anos para cá, que é aquilo que eu conheço, que é a sorte de poderes casar a tua curiosidade com uma atividade que não para. Portanto, todos os meses, todos os anos, todos os dias, se tu quiseres, podes ir, e essa diria que é a característica do algoritmo que o Gabriel estava... É curiosidade. Tens de ter curiosidade. Tens de ter curiosidade porque, mesmo que tenhas aprendido um assunto bem, neste espaço tecnológico, facilmente vais estar desatualizado nessa matéria, porque o mundo está com um ritmo muito elevado, que, por exemplo, se transfere para os setores onde eu já trabalhei. E a hotelaria é um desses. Mas é essa curiosidade é que tem que estar presente para quem gosta de tecnologia, de continuar a querer investigar, aprender, estudar alguns Essa assuntos. curiosidade dá a energia de ir atrás dos assuntos. Olha, acho que sim, porque a energia... eu sou envergonhado
em qualquer conversa que eu tenho sobre o tema de tecnologia. Não, disfarço, não é? Disfarço para não... Mas sou envergonhado, porque é fácil tu estás numa sessão em que nós, e temos essa sorte, atenção, trabalhamos com profissionais que, por estarem nesse avanço, de repente falam de uma sigla que tu nunca ouviste falar. Mas o que é que ele está a falar? Eu até acho que conheço esta matéria, mas ele agora está-me a falar de um aspecto que e isto é verdade em Analytics, que está com muito desenvolvimento, mas também pode ser verdade em temas de cibersegurança, cloud. Mas, Gonçalo, mas isso faz parte também do nosso negócio, não é? Sim, nós vamos lançando as buzzwords, vamos fazendo o research. Sim. Faz Não, parte. E tu, quando olhas para as buzzwords e tentas perceber o que é que está por trás, algumas... eu já conhecia parte disto já estava na minha cabeça, mas a verdade é que o mundo tem conseguido avançar em várias dimensões com essas buzzwords, coisas que há 20 anos, que a minha experiência não tinha, havia temas que já se comentavam, mas que não tínhamos a capacidade de fazer o deploy dessas buzzwords, não é? E agora temos. Não, realmente, enfim, estamos agora a referir 2002, 20 anos, de facto aconteceu muita coisa em 20 anos. Eu lembro também há quase 15 anos atrás que a IDC apresentou aquilo que era a visão para a terceira plataforma, a cloud, o big data, e portanto aconteceu tudo muito rápido, não é? Mas eu acho que foi mais relevante ainda, se calhar no último ano e meio, 2 anos, não é? com essa pandemia, e nós na IDC verificamos pela primeira vez na história uma correlação inversa entre o IT e a economia. Enquanto vimos em 2020 uma quebra brutal na economia, o investimento em tecnologia continuou a aumentar. Portanto, as empresas, as organizações e as pessoas tiveram que comprar e investir em tecnologia para conseguir continuar com os seus negócios, a comunicarem, a comprarem, a sobreviverem. Portanto, acho que houve aqui uma mudança, um acelerar nessa mudança de paradigma que já estávamos a ver para uma sociedade mais conectada, mais digital. Como é que tu vês essa alteração naquilo que é a nossa sociedade, em concreto no teu setor, no setor do turismo, que se calhar já vinha fazendo essa transição, com a pandemia se calhar teve que acelerar, mas obviamente é um setor que está mesmo no centro do furacão, onde está se calhar mais afetado, não é? Mas como é que tu vês esse setor a evoluir? Como é que tu vês o setor se calhar daqui a 5 anos? Eu sei que não podes também entrar em grande detalhe daquilo que é a visão estratégica do grupo, mas se puderes aqui pelo menos levantar um pouco o véu de como Não, claro, Gabriel, bom, antes de mais confirma aquilo que tu disseste. Eu, no contexto do grupo, em que estamos por dentro, estamos obviamente a avaliar a situação, a informação que chegou em 2020, em março de 2020, com a pandemia, obrigou-nos não parámos investimentos, mas obrigou-nos a olhar com cautela para os investimentos que iríamos fazer a seguir. 2021 já foi um ano melhor do que 2020, mas ainda com bastante incerteza. Achamos que 2022 vai ser melhor do que 2021, mas também com prudência nessa avaliação. Agora, curiosamente, confirma aquilo que tu disseste. Portanto, um grupo que, e à semelhança de outros neste setor, que teve que ver rubricas de custos, avaliar como é que fazia a sua gestão nestes anos, teve uma correlação inversa. Portanto, eu sou... Confirma, mesmo no setor do turismo. Eu sou, e a maior parte dos meus colegas reconhece que tem que ser assim. Portanto, não é uma... que aquilo que é o nosso spending em tecnologia é para aumentar. E tem aumentado, ao contrário de diminuir. E coisa que são as motivações, que é um pouco o que tu estavas a perguntar, não é? Porquê que é assim? Eu identificava 3, só para simplificar, porque podíamos estar aqui bastante a falar sobre esse assunto. A primeira foi uma confirmação neste setor, que é a importância dos canais eletrónicos para o processo de compra e de escolha, de compra e onde é que nós vamos fazer a estadia seguinte, seja de férias, seja de negócio. E essa confirmação, que provavelmente para pessoas como nós, que já o fazíamos há muito tempo, não é uma novidade, essa confirmação tem a ver com a dimensão. A quantidade de pessoas que se habituou a fazer isso dessa forma foi um tema que não é tecnológico em si, mas é na utilização dessa tecnologia, não, o conforto na utilização da tecnologia.
E claro, quando tu tens esse movimento, se estiveres parado, há outros que não estão. E, portanto, tu tens de conseguir ir incluindo funcionalidades, alguns aspectos distintivos que tu tens e que alguém não tem, mesmo que sejam por um tempo, que são de base tecnológica. Portanto, como é que eu escolho a Next Best Offer, qual é que é esta sugestão que eu posso fazer, como é que eu faço o tracking de quais é que são as preferências e por aí adiante. E isso teve uma escala completamente distinta daquilo que nós estávamos a ver antes. O segundo aspecto é muito mais interno, mas é interno não é só dos empregados da empresa, é interno do nosso ecossistema de fornecedores, parceiros, que é, o exemplo fácil é, com o tema da pandemia, há processos que têm mesmo que estar digitais. Nós damos sempre o exemplo das pessoas que tiveram que ir trabalhar para casa, mas é muito mais do que isso, não é? As pessoas vão trabalhar para casa e, de repente, já não podem fazer coisas que no passado ainda faziam um bocadinho em papel, ou havia partes do processo que ainda eram feitas em papel. Este é um exemplo simples, não é? Mas quando nós olhamos para todos esses caminhos que existem dentro das empresas, e quando falo das empresas, com os seus fornecedores, parceiros, tiveram que ser reestruturados e, mais uma vez, quem os conseguiu fazer melhor, para não perder graus de controle, para saber o que é que estava a passar, teve uma vantagem. Portanto, esse é o segundo que eu identifico como fomos gastar, no bom sentido da palavra, dinheiro aí, neste setor. E o terceiro é da missão. Neste setor, a minha empresa é um exemplo disso, nós olhamos e vemos hotéis, portanto, ativos, e vemos mesmo, não é? E normalmente coisas até estão coisas grandes. E normalmente até estão em sítios apelativos, não é? Portanto, privilegiados. Portanto, a gente quando os vê até gosta de os ver e estão bem feitos, estão bem desenhados, estão bem concebidos. Na equipa, no geral, houve a consciencialização que parte do nosso ativo, esses continuam lá, ainda bem, mas parte do nosso ativo já não é esse. Parte do nosso ativo é as apostas tecnológicas que nós queremos fazer, como é que elas consubstanciam no nosso negócio. E por isso, coisas que, mais uma vez, não estou a dar nenhuma lição, mas coisas que essa consciencialização da importância da base de clientes e de como é que ela é vista, ganham a importância de como é que a interação com os nossos parceiros é realizada, como é que abrimos a empresa a esses parceiros, a importância de como é que nós conseguimos também, com os nossos colaboradores, as nossas pessoas, pela necessidade que elas têm de rodar entre unidades, fazer o seu trabalho, como é que nós conseguimos tê-las preparadas para enfrentar isso através de tecnologia, foi uma realização deste período. Deixar esta nota, não é que não houvesse, mas ganhas um balanço, uma aceleração outra escala, muito não é? forte, muito forte. Gonçalo, sinceramente vocês pensam muito nisto, talvez não seja, digamos, fácil para ti depois também explicar em detalhe qual é a vossa visão, mas à medida que avançamos, como é que vês o setor do turismo a transformar-se? O setor do turismo é daqueles que foi impactado de uma forma violenta pela pandemia, mas antes por inovações tecnológicas e empresas que apareceram do nada, como o exemplo típico é o Airbnb, e que em poucos anos se transformou num colosso mundial que, enfim, talvez tem mais quartos para alugar todo mundo. E de uma forma ou de outra teve um impacto significativo em toda a área da hospitalidade, não é? Mas provavelmente agora o Airbnb também vai ter as suas dificuldades com novas empresas blockchain que não necessitam do mesmo tipo de infraestrutura que o Airbnb tem. Por aí. Como é que tu vês o progresso ou o impacto da tecnologia no setor da hospitalidade e também o percurso, digamos assim, da Pestana nesta área? Bom, portanto, quem sabe fazer bem previsões é a EDC, não sou eu. Sim, eu vou tentar. Mas a EDC é que sabe fazer bem e a Nexlens, por exemplo, também acompanha isso deixa-me lançar provocações, tá bem? Mais claro. Do que tentar acertar no futuro. Bom, há um aspecto que a nós nos dá muito conforto, que é o número de pessoas, famílias, que querem viajar, que querem experimentar, esse está cá para ficar. Portanto,
E se alguma coisa há de aumentar na distância que estamos a falar. E a valorizar cada vez mais a dimensão de experiência, mais do que apenas o sítio onde vão dormir. Portanto, há uma composição dessa experiência que tem que ser conseguida, o que não impede que procuram preço, em alguns casos, com algumas pessoas, outras procuram um contexto familiar, outros procuram uma experiência nova, enfim. Mas nestas alavancas que eu estou a dizer que está cá para ficar a procura, e a procura até em crescimento, e está cá para ficar, tem que ser uma experiência completa. Tem que estar num sítio bom, tem que ter tem que ser fácil, eu não quero ser chateado durante uma deslocação dessas, tem que ser agradável. E isso faz com que a interdependência dos vários players da cadeia de valor está crescente. Comentaste o Airbnb, há as plataformas de reservas como a Booking, há as entidades que têm hotéis, mas também há o transfer, e também há o restaurante, e também há... E tudo isso compõe a experiência E aquilo que nós tentamos é que, se algum ponto dessa experiência falhar, a percepção que existe, de facto, sobre o cliente, não estou a dar novidade nenhuma, mas é muito afetada. Claro. Significa que os limites de responsabilidade de cada um deles, e aí tecnologias como o blockchain podem fazer muito impacto, que é os limites de responsabilidade de cada um deles. Quem é que faz o handover do quê, para quem e em que momento? Uma das coisas que acho que vamos sentir essa alteração é, encontrei um preço ótimo, já reservei o quarto, está fantástico, feito. Então, mas espera lá, e se eu tiver que mudar, e se acontecer alguma coisa, quem é que tem a responsabilidade de me devolver o dinheiro? Posso alterar ou não posso alterar? Nós estamos a experimentar isso por causa da pandemia de forma muito direta, mas isso vai ficar. Claro. Portanto, as pessoas vão ficar bastante mais atentas sobre qual é que é essa... E são aspectos que, do ponto de vista tecnológico, nós vamos ter que conseguir salvaguardar na relação, seja direta comigo, porque contratou comigo, seja na relação da qual eu faço parte. Portanto, esse é um aspecto, e mais uma vez, blockchain pode ajudar. Mas também significa que alguns dos players que já existem hoje vão começar a alargar a sua atuação. Que é, posso ser o agregador, posso ser eu que te organizo essa deslocação. E, nesse sentido, se tu não tiveres capacidade tecnológica para estar nesse, passas a ser és desintermediado. Confinado. Ficas confinado, exatamente, pronto, só tens aquele papel. Até podes fazer dinheiro com esse papel, mas é só esse, não tens mais. Não é? Portanto, um dos aspectos que nós estamos particularmente atentos é em que sítios da cadeia de valor é que tu tens que estar atento, presente, ou até a liderar essa cadeia de valor. Porque o negócio em si vai lá estar. Portanto, as pessoas vão querer viajar e vão querer experimentar isso. Em cima desse aspecto, também tecnologicamente, aquilo que nós notamos há segmentos, não é todos, há segmentos que estão disponíveis para uma relação menos pessoal, a não ser nos aspectos que consideram essenciais. O que significa que podes começar a introduzir tecnologia no espaço do espaço físico, que ela é valorizada. Até há alguns anos, não falo dos presentes, os presentes acham piada, não é? Nós, deixa-me lá experimentar, mas a população no geral ficava confundida por tecnologia a mais no quarto, ou tecnologia a mais no acesso a um hotel, a um restaurante. Sim. Isto é... Porque toda ela era diferente. Vou a um hotel, tem uma tecnologia, vou a outro, tem outra tecnologia. Não quero ter 20 apps, não é? Porque se for a 20 hotéis tenho que ter 20 apps para poder fazer as coisas. Quer dizer, O que é que nós estamos a notar é que começa a haver, com dimensão, segmentos da população que valorizam muito essa experiência mais desintermediada com pessoas, a não ser em alguns aspectos que dizem, não, aqui eu quero falar com alguém. Há um outro segmento, pelo contrário, valoriza serviço, não é? E quer ter uma experiência muito personalizada, quer ser recebido no hotel e já sabem qual é que é o nome dele e por aí adiante. E isto cruza com uma dimensão que nós estamos a sentir vários setores, no nosso claramente, que é esta alteração de como é que tu tens o teu modelo de negócio, portanto, que tipo de pessoas é que tens a servir no contexto atual, em que há escassez de pessoas e de talento, faz com que vai haver várias direções a serem prosseguidas. E, portanto, poderíamos mesmo ter hotéis
em que tem uma fortíssima base tecnológica, que valeu a pena investir nessa base tecnológica, no check-in, quando tu pedes um room service, quando tu vês conteúdos que já levas e queres ver os teus conteúdos na televisão, quando tu dizes agora quero marcar um restaurante noutro sítio que fica aqui perto, quando dizes, olha, queres chamar o carro para ir para o aeroporto, mas entretanto tem que alterar aqui alguma coisa da viagem, e isso ser feito tudo de uma forma de base tecnológica, como nós já experimentamos em muitos contextos, e sentirmos que há ofertas que vão aparecer consistentes com esse aspecto, em que não tens que ter 20 apps para gerir isso. Portanto, em que tu dizes, ok, eu estou num ambiente seguro e este ambiente seguro permite-me gerir essa relação. Há muitas experiências e há muitos pilotos à volta disso, mas se eu tivesse que fazer alguma previsão também desse ponto de vista, podemos sentir essa evolução. Não significa que não deixa de continuar a existir hotéis em que é muito valorizado o serviço, em que nós procuramos, nesses sítios, até ter uma experiência muito intensa de quem é que somos e sermos reconhecidos por isso. Certo. Mas o que estás a dizer, Gonçalo, é que, por um lado, há mais a literacia tecnológica, porque há mais segmentos da população que querem utilizar essas plataformas e serviços digitais. E, portanto, vai haver investimento e evolução nessa área, mas, por outro, também vai continuar a existir segmentos em que vão querer serviços personalizados, entregues pessoalmente, mas esses serviços depois vão ter que ter por trás, sem dúvida, Gabriel, tecnologia. E, portanto, genericamente, ou seja, aquilo que dizias no início, tem que se investir em tecnologia, exatamente, quer seja para a experiência direta do cliente, quer seja indireta do cliente, tem que ir para além da eficiência. E dito isso, como é que tu vês, tu tens uma experiência, já passaste por vários setores, tu estiveste do lado do fornecedor, na altura Portugal Telecom, já tiveste no setor segurador, já estiveste no setor de energia, agora está no setor hoteleiro. Como é que tu vês, e olhando aqui se calhar por o caso concreto do Grupo Pessana, mas como é que tu vês as organizações a evoluírem para endereçarem esse desafio? Ou seja, em termos organizacionais, como é que o digital se encaixa? Quem é responsável pelo digital? Sim. E como é que depois tu, como responsável da IT, estás a criar um IT para suportar esse digital? Sabes, deixa-me partilhar aqui em público, eu tenho várias opiniões sobre essa matéria, está bem? E vou mudando de opinião. Mas isso é cíclico, não é? Centraliza, descentraliza. Não tenho uma opinião, mas é isso mesmo, Gabriel, centraliza, descentraliza, como é que... O que é que eu noto, e acho que aqui, perdoem-me aqui até com pessoas que estudam essas matérias, como vocês, o que é que eu noto? Eu noto que as organizações não são lineares no seu pensamento. As organizações também sofrem impactos do lado, de cima, de baixo, que faz com que, às vezes, o caminho que é escolhido é aquele que está melhor para aquele momento. Não quer dizer que fosse o melhor em folha em branco. E, portanto, o tema do digital, o que é que eu noto? Eu noto que houve uma preocupação muito grande de dar espaço às equipas digitais há uns anos, nas várias organizações onde eu fui passando. Ao se fazer isso, que era dar espaço, isto tem potencial. Se o bebê não for acarinhado, noutros sítios ele é acarinhado e nós ficamos para trás. E, portanto, temos que dar espaço para estas. Eu tive a felicidade de trabalhar em empresas que vinham dessa forma, não é? Queriam, vamos lá acarinhar o bebê, vamos lá criar equipas, metodologias agile, para conseguir que o bebê também fosse rápido a sair do bebê para crescer. Vamos lá pôr algum dinheiro, pessoas, e escolher pilotos, e depois dos pilotos temas de negócio em que é para valer, em que se correr bem demonstra, não é? Não é coisas... Eu tive sorte de trabalhar em empresas com essas características que faziam essa aposta, mas também ao mesmo tempo reconheço que por vezes os temas do central e descentralizado, digital e tecnologia, criava alguns anticorpos. Que anticorpos é que eram? Mas espera lá, eu é que tenho um negócio, eu é que estou a ter rentabilidade, então e agora fiquei sem os recursos melhores, está ali uma equipa que eles é que estão a transformar e eu estou a gerir só o dia-a-dia. E eu acho que a maior parte das empresas, ao longo deste processo, também aprenderam a fazer alguma coisa de superposição, porque o digital não pode, não deve ser apenas um departamento que está ali ao lado, a não ser em alguns casos muito concretos, em que há de facto uma alteração muito forte.
como as Airbnbs, e que é um negócio de base digital todo. E, portanto, organizações como aquelas que tu estavas a descrever, por onde eu passei, elas também começaram a ter o grau de maturidade para perceber como é que eu faço a mistura. Né? No Grupo Pestana, em particular, nestes anos, 2020, 2021, foi quando nós juntámos todos os nossos esforços de marketing e vendas em equipas comuns. Okay. Para assegurar que entre aquilo que é o online e o offline, aquilo que é, por exemplo, o call center, mas também aquilo que é a comunicação que tu fazes com o cliente através de canais mais digitais e que não o telefónico comum, aquilo que é as nossas equipas de vendas, a integração com aquilo que é o revenue management, portanto, a alteração de preço, começámos a integrar as equipas sob responsabilidades comuns, que no passado os tais bebés até tinham nascido, até tinham nascido por si, para garantir que, do ponto de vista do negócio, estamos a ter uma visão conjunta e o digital faz parte, como outras coisas, da nossa atuação. Qual é que é a felicidade deste aspecto nesta fase? É que a tal competição por recursos é mais bem gerida e faz com que, no nosso caso, o dinheiro que nós temos está a ser aplicado a temas digitais, francamente, sem que haja alguém a dizer assim, mas eu também quero o meu bocado. E, portanto, estamos a ter uma gestão bastante mais criteriosa do que é os recursos, dinheiro, pessoas que estão a ser aportadas nessas dimensões. Um outro aspecto também que para nós tem sido muito interessante nesta evolução do peso do digital é que também alivia muito aquela percepção de o IT é um departamento, mas não é um negócio. É um centro de custo. Não é? É um centro de custo. Isto acontece em muitas empresas, incluindo na minha, às vezes, não é? Portanto, isto não é uma... Mas alivia muito essa tensão. Mas essa integração que estás a dizer entre o IT, o digital e o negócio, e depois a própria fusão também entre o marketing e as vendas, entre as várias áreas da organização, e portanto haver cada vez mais uma maior integração das várias áreas e das várias funções em prol do cliente ou em prol das operações. Como é que isso se faz? No caso do IT, o fato de tu estares no board foi algo. Mas é mais do que isso, Gabriel. É mais do que isso, pois é isso que eu ia chegar. Claro que ajuda, não é? Sim, mas como é que se faz isso? Não é? Não, obviamente o aspecto que tu estás a dizer ajuda muito, não é? Tanto teres na hierarquia da empresa a níveis altos, isso ajuda muito, mas é mais do que isso. Desde logo, a percepção que é a definição de quais são os nossos movimentos, eu não queria dizer estratégicos, porque pode ser pomposo demais, mas quais é que são as iniciativas que são mesmo importantes para 2022. Estamos agora em janeiro, o que é que são as coisas mesmo importantes para 2022 serem decididas em fóruns, que pode ser na Comissão Executiva, mas por vezes não é na Comissão Executiva, está no nível abaixo, mas onde estão representantes destas áreas. Certo. E isso é uma aprendizagem, porque as pessoas têm que estar disponíveis para abdicar um bocadinho da sua... sim, mas eu é que decido quais são os produtos e serviços que vão ser lançados, no marketing, não é? Eu é que decido a quem é que vou vender, eu é que decido a quem como é que sirvo os meus hóspedes. De abdicar um bocadinho, não é muito, mas é um bocadinho daquilo que é a sua percepção de responsabilidade para ter essa discussão nesse fórum. Esse é um dos aspectos, que é haver fóruns, que não é só a Comissão Executiva, mas haver fóruns que podem fazer essa discussão. Um outro aspecto também muito, muito relevante é o que é não há dinheiro para tudo e, portanto, aqueles que nós estamos a fazer, como são para correr bem, vamos lá pôr as pessoas certas, não é? E isso tem uma implicação, que é as prioridades têm que estar bem definidas, porque há sempre aquela tentação, nas várias empresas onde já passei, incluído nesta, que é, mas eu tenho aqui uma coisa, se tu puderes, põe aí numa pista, não é? Faz lá esse tema. E normalmente são ideias boas, não são ideias más, são ideias boas, mas ao fazê-lo, estamos a desviar desse... E esse é outro aspecto, que é, alguns dos temas digitais que têm mérito não podem avançar todos ao mesmo tempo, mesmo que se chamem digitais. Portanto, as empresas têm a capacidade de aferir qual é que é os aspectos digitais que eu estou a fazer evoluir agora. Seja porque são mais estruturais, seja porque do ponto de vista do mercado, do cliente,
têm mais relevância. Um terceiro aspecto que eu também identifico muito é já não dá para fazer isto tudo dentro de casa. Até podemos ter pessoas boas, em várias valências, mas isto implica que temos que ter valências com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, como a Nexlance e outros. Temos que ter a capacidade de fazer isso. E essas empresas não olham para ti como... Eu só falo com o homem do IT, não é? Eu só falo com o homem do marketing, só falo com a pessoa das vendas. Eles querem resolver o problema do negócio que tu lhes estás a colocar. Portanto, isso também induz um efeito muito interessante, que é o efeito, quando estás a trabalhar com boas empresas, que é o efeito de obrigar a organização também a adaptar-se a esses parceiros. Porque nós queremos dar resposta e não podemos ter um projeto, uma iniciativa parada durante 2 semanas, porque estamos à espera do IT que dê uma resposta sobre um assunto, um acesso, uma coisa qualquer. Portanto, esses são tudo fenómenos que fazem muita diferença. Não queria deixar aqui a imagem que, nós já conseguimos resolver a equação. Não, esse algoritmo e há de haver movimentos cíclicos. Nós também andamos aqui a tentar recolher variáveis. Várias, exatamente. Temos que dar a cada uma delas. Né? Mas já agora, Gonçalo, ao longo da conversa já deu para ver que é relativamente óbvio, mas tu confirmas que na área do turismo, da hospitalidade, tecnologia vai ter um papel, tem um papel essencial, vai ter um papel cada vez mais diferenciador e mais importante. Há, obviamente, limitações de recursos, o papel dos parceiros também vai ser muito importante nesse esforço, mas uma das conversas recorrentes aqui com os nossos convidados tem que ver com essa pressão sobre o talento, ou pressão sobre os recursos. Toda a gente, ou 90% das indústrias, compreendem que a tecnologia, de uma forma ou de outra, fará parte do futuro. Toda a gente está a investir fortemente, aliás, como mesmo agora vocês confirmaram. No entanto, aparentemente o talento é cada vez mais escasso e agora, numa altura em que o trabalho remoto é cada vez mais aceite, há grandes empresas americanas e europeias à procura de perfis na área da tecnologia e contrata em Portugal como contrata na Alemanha, ou seja onde for. Vocês têm sentido essa pressão? Como é que vocês encaram esta situação? Como é que para a frente as coisas vão desenvolver-se neste tópico? Olha, depois que deixa-me dizer o seguinte, obviamente trabalhando em hotelaria, venham muitos desses americanos e outros ao país, temos quartos de hotéis para os receber com muito gosto. Mas, de facto, é um tema muito relevante. Nós estamos a sentir várias guerras de talento ao mesmo tempo. E acho que não é só conjuntural, não é? Portanto, não é só... Isto é por causa do teletrabalho, mas daqui a 6 meses isto já está... Não. Portanto, é mais forte do que isso. E estamos a sentir várias guerras em simultâneo. E essas guerras, o que estão a marcar, claramente, é, da nossa perspectiva, 2 ou 3 efeitos muito fortes. Um é, se tu não tens escala, uma escala mínima, bom, então não consegues mesmo. Ficas fora da guerra de talento, porque até consegues episodicamente, mas daí a uns meses perdes outra vez. Portanto, são temporários, não é? E eu falo não só em tecnologia, mas falo em várias áreas que nós temos, desde o chefe de cozinha a responsáveis de... E, portanto, tens que ter uma escala mínima, e tens que ter características da tua empresa que não sejam apenas o que tu pagas. Certo. O que tu pagas é relevante, atenção, não é um... Mas não pode ser apenas... Não pode ser o único diferenciador. Não pode ser o único diferenciador. O que é que tu pagas, não é? E, portanto, que características é que cada um de nós estamos a fazer esse trabalho na nossa, mas que características é que nós achamos que são relevantes na nossa empresa para distinguir e encontrar pessoas que valorizem essas características, sabendo que haverá outras que valorizam outras características e, portanto, não se reconhecem nessas. E há bocadinho o Gabriel comentou um dos temas que é este do teletrabalho. Há pessoas que valorizam estar em teletrabalho e há empresas como as que tu estavas a descrever que dão essas condições, mas também há outras pessoas que valorizam, não é não estar em teletrabalho, valorizam outros aspectos da sua vida profissional. Crescimento, a diversidade da experiência que tem, ou a chance de poder estar a trabalhar num setor que gostam. Nós, Grupo Pestana, mas sobretudo nós, país, não somos um país grande. E, portanto, temos dificuldade na tal registro de escala. Nós não temos assim tantas empresas com a tal escala mínima que possa
Eu sou líder no setor em Portugal, mas, por exemplo, na Península Ibérica estou no top 5. E se for para a Europa, vou perder de lugares no ranking. A maior empresa em hotelaria na Península Ibérica é o Grupo Meliá, que é, dependendo do indicador que seja usado, mas 10 vezes maior do que o Grupo Pestana. Temos aí uma provável necessidade de nos aliarmos. Quando eu digo aliar, as pessoas, vais comprar alguma coisa. Não estou a falar disso, não estou a falar se vou comprar ou se vou vender. É aliar-nos, estarmos preparados para aliar-nos. Que é estar preparado para trabalhar em conjunto com outras empresas de hotelaria, a criar partes que nós consideramos que não são distintivas da nossa oferta de valor, mas vamos lá fazer em conjunto. E, portanto, estarmos preparados para aliar-nos com os tais parceiros, fornecedores da cadeia de valor, para ganhar a tal escala. Caso contrário, eu não vou conseguir ter uma escala tão grande, porque somos o país com a dimensão que temos. No tema do talento mesmo, das pessoas. Temos encontrado uma clara diferença para... Eu até gosto do setor, mas o que eu gosto mesmo é de poder estar num projeto que seja interessante. A propósito da cultura. Com o tal propósito, com a tal cultura, exatamente. E isso significa que, se por um azar a pessoa já não se identifica com esse propósito, com essa cultura, às vezes não é por uma questão de dinheiro, é mesmo porque deixou de se identificar com... E, portanto, é um trabalho grande que nós estamos a ter hoje, de identificar os sítios, as zonas onde podemos ter estas conversas. 2 ou 3 exemplos muito concretos, que têm a ver com a nossa circunstância. Nós estamos hoje a olhar para mercados, porque temos 3 hotéis em Marrocos, estamos a olhar para o mercado de Marrocos com o interesse desse ponto de vista. Era um mercado que eu, se me dissessem há 2 anos, não estava a olhar. Conhecia muitos profissionais que vinham do Brasil, profissionais que tinham, equipas em offshoring na Índia, enfim, aquilo que hoje estamos a olhar para mercados como este. Marrocos é um país muito perto de nós e em que estamos a encontrar profissionais com capacidade de língua, proficiência de técnica e com interesse em estar mais perto da Europa. Portanto, fazem um primeiro estágio nos hotéis lá e depois dão um salto. É isso. E, portanto, mas para isso, tu tens que estar em Marrocos. Quer dizer, eu Pestana, enfim, outros poderão, mas eu Pestana preciso lá estar de alguma forma para poder fazer aquilo que tu acabaste de descrever, que é conhecer as pessoas, perceber quem é que eles são. Temos de lá 3 hotéis, mas estamos há relativamente pouco tempo em Marrocos. Não é? E, portanto, temos de ter essa capacidade para olhar bastante fora da caixa daquilo que estamos a fazer. Um outro exemplo que eu também gostava de partilhar convosco é há dinheiro. Não estou a falar no Grupo Pestana, estou a falar no geral. Há dinheiro para fazer, no grupo com a nossa dimensão, apostas tecnológicas que sirvam de exemplo para outros contextos. E, portanto, ao mesmo tempo que o talento é escasso, também há dinheiro para fazer estas apostas e escolher exemplos de iniciativas interessantes a fazer. Tens que fazer com alguém. Portanto, tens que estar preparado para trabalhar com alguém. E tem muito a ver com aquilo que o Gabriel há bocadinho comentava, que era, vamos ter uma evolução tecnológica nos próximos 10 anos do turismo. E, portanto, criar os exemplos, ilustrar esses exemplos com a tecnologia vai ser uma onda que nós também gostaríamos de conseguir aproveitar, em parte, na nossa casa, para suprir um bocadinho essas necessidades. E esse investimento, estás a dizer sobretudo investimento em startups ou investimento nos próprios grupos, ou nos grandes grupos? Algumas já não são tão startups como isso, mas sim. Sim. Vocês têm-se mantido atentos a este Nós temos tema? 3 abordagens diferentes. Há uma abordagem que acho que muitos estão a fazer, que é essa mesmo, que é perceber o contexto que existe, o que é um setor mundial. Portanto, há
Há um aspecto que acho que vocês percebem bem, as escolas de hotelaria formam profissionais para o mundo. Portanto, as nossas escolas de hotelaria, que são muito boas, têm muitos ex-alunos colocados em vários hotéis, em várias localizações no mundo. E, portanto, são escolas que formam para o mundo, o que significa também que quem está a desenvolver startups e ideias também está a pensar num contexto mundial. Claro. Não... Portanto, sim, esse é um aspecto. Depois há um segundo que nós estamos particularmente atentos, que é quais é que são, para a dimensão que nós temos, os 2 ou 3, porque não conseguimos ser mais, nós não temos dimensão para estar a fazer 30 pilotos ao mesmo tempo, não é? Quais é que são os 2 ou 3 que nós achamos que podem, de facto, fazer alguma diferença para os sítios onde nós temos maior presença? Nós temos uma presença muito forte na Madeira e, portanto, achamos que, desse ponto de vista, as ilhas podem ter um contexto de experiência de turismo que faz sentido ter soluções para ali, portanto, específicas e essas já podem envolver investimento nosso direto, não é? Portanto, já não é só a trabalhar com a startup. E depois há um terceiro, e esse tem muito mais a ver com o que é que vai ser o futuro, e aí estou a pensar no próprio Dionísio Pestana, não é? Como investidor, não é? Como pessoa que percebe de turismo, que ele ao longo da vida foi fazendo vários investimentos em diferentes pontos da cadeia de valor, alguns continuou, outros saiu, normalmente os que saiu até saiu bem, mas continua atento a perceber quais é que são os sítios em que na cadeia de valor eu devia estar a continuar a apostar, porque quero continuar nesta cadeia de valor, não quero ir para outras, e portanto, que aspectos é que podem fazer sentido estar a investir? Nós estamos a aproximar-nos do fim, mas antes de entrar nas últimas 2 perguntas que fazemos a todos os nossos convidados, gostava só de suscitar um comentário teu sobre o tema dos dados. Sim. Os dados, a importância que eles têm. Temos estado a falar de tecnologia, a tecnologia tem múltiplas vertentes, nomeadamente no impacto no negócio, mas em relação aos dados, digamos assim, à capacidade de transformar os dados que vocês conseguem obter dos vossos hóspedes e da interação que têm com os fornecedores e hóspedes e por aí, e transformar isso vai ter um papel importante para o Grupo Pestana, é uma coisa que é uma aposta, não é um... Pouco referiste a questão de conhecer o vosso cliente, eu consigo o Next Best Offer. Exatamente. Para além isso, sim, para além disso, outras áreas... Os meus colegas de hotelaria agora vão-me perdoar que eu vou dizer isto em público. Comparando com outros setores, não somos brilhantes. Não somos brilhantes. Há outros setores por onde eu já passei, enfim, não estou a falar das referências mundiais. Há setores e empresas que são excelentes nessas abordagens, não... Mas sem comparar com casos concretos, como setor, por exemplo, o setor do retalho está a fazer melhor utilização dos dados para promover compras repetidas, para fazer do que o setor da hotelaria no geral. Claro que há sempre exemplos na hotelaria de topo, está bem? Mas em média, não é? Portanto, os meus colegas de hotelaria vão perdoar que eu esteja a comparar com o retalho e estar a dizer que o retalho está mais... avançado nesse tratamento de dados e no que é que isso promove. E qual é que é o grande handicap que eu tenho na hotelaria, que também aconteceu no retalho, que é, e vou dar um exemplo muito básico e por favor, vejam-no só como ilustrativo, também não é uma... há muitos anos, quando nós tínhamos apenas a loja de bairro, a loja de bairro sabia muito bem o que é que aquela família consumia. E, portanto, os dados estavam na cabeça do merceeiro, não é? Claro. Ele sabia qual é que era a regularidade, se ficava a dever dinheiro ou não, quando é que precisava de não sei o quê. Nos hotéis ainda se passa um pouco isto. O concierge sabe muito bem quem é que são as pessoas. Só que eu não consigo fazer o download da informação do concierge para um... Mas ele sabe. E quando falo do concierge, a recepção, as visitas repetidas, os nomes da família, e para mim, foi surpreendente ver o detalhe de informação que eles têm na cabeça, as preferências,
a hora que gostam de ir almoçar. E isto acontece com visitas repetidas, mas também se vocês ficarem 3 noites no mesmo sítio. À segunda já sabem, aquele senhor é o que... E isso é tremendo. São treinados também para isto, não é? As pessoas são escolhidas e treinadas também para saber valorizar estes aspectos. Mas eu não consigo pôr isso numa tecnologia de forma fácil. E, portanto, escolher quais é que são os elementos que eu consigo capturar, no melhor sentido da palavra, registar e poder usar ao longo do tempo, é de facto um dos desafios que nós temos, porque torna a nossa experiência muito mais interessante para quem lá está a ir ao... E torna o grupo também muito mais relevante nas propostas. Muito mais relevante. Atenção que nós, como pessoas, isso também já está estudado, e também se passa no retalho, mas na hotelaria também está estudado. Eu às vezes comporto-me de uma forma e quero umas coisas, e depois, noutras ocasiões, noutro hotel da mesma cadeia, comporto-me de outra e quero outras coisas. Não é... Ou porque estou a fazer um fim de semana e quero ter uma mesa relaxada, ou porque fiz uma visita de uma semana, e, portanto, basta isso para o meu comportamento, mudar. E sou o mesmo, não é? Mudar, e, portanto, também consegui capturar isso. Mas o senhor tinha dito que gostava do bife mal passado. Mas não, afinal eu gosto de bacalhau, não é? Então, mas porquê que já não gosta de bife mal passado? Sim, há sempre um equilíbrio instável entre quão intrusiva a tecnologia pode ser. Agora, o que é que nós notamos muito? Quando tu fazes abordagens, tipicamente por campanha, bem direcionadas, sobre a base de dados que nós temos, o impacto é tremendo. Claro. Tremendo. Eu só tenho pena em não fazer mais, porque a qualidade da base de dados de clientes também está em construção, não é? Não está afinadíssima. Mas nas partes da base de dados que tu já tens capacidade para fazer isso, o impacto é tremendo. Claro, e também, eventualmente, também há a oportunidade de partilhar valor com aqueles que são mais leais e mais fiéis, não é? Ou seja, se eu tenho uma promoção, faz sentido que sejam aqueles que têm, digamos, sido mais leais e mais fiéis no negócio a beneficiar dessas ofertas e por aí. E sobretudo num aspecto que, mesmo assim, não tenho... eu não vendo só o quarto hotel. Então, como não vendo só o quarto hotel... Eu até posso estar a fazer o quarto hotel bem, num preço, mas o que eu quero é que aquela pessoa experiencie. Exato. Sim, a vender a experiência. Portanto, vá ao spa, vá ao restaurante, vá já a fazer coisas com parceiros meus, enfim. E isso eu tenho que promover no bom sentido da palavra. Sentido, claro. Como é que eu promovo isso para encaixar? Ele está-me a falar de spa, mas eu quero ir ver golfinhos. Porquê é que ele me está a chatear com o spa quando eu gosto de golfinhos, não é? E tu fazes isso de uma forma inteligente. Mas o senhor tinha ido ao spa o último mês. Está bem, mas agora estou com a minha família e os meus miúdos querem ir aos golfinhos. Não vou levar os miúdos para o... E perceber isto tudo é com tecnologia, não é? O concierge sabe. Portanto, o concierge tem essa acessibilidade. Ele chegou com a família e não chegou sozinho. Exatamente. Não é? E, portanto, o concierge sabe isto. Portanto, como é que eu consigo pegar nisso e por tecnologia a ajudar o concierge? Não é para substituir, mas é como é que eu consigo... Na verdade, é arranjar um concierge geral para todos os hotéis. Portanto, fica aqui o desafio de criar aqui algo que permita recolher essa informação e conseguir ter essa percepção, né, daquilo que o cliente, que quando chega no hotel, quer, para depois ser servido da melhor forma. E até antes de chegar e depois de deixar. Tu podes... Porque tem a cadeia toda. E o ciclo todo. Podes usar um pouco mais a journey toda. Precisamente. Gonçalo, já ultrapassamos aqui o nosso tempo e acho que podíamos continuar essa conversa, principalmente naquilo que é a journey do cliente, aquilo que é esse ciclo, não é? E todo o ecossistema à volta do turismo e como é que os dados podem ajudar, desde aquilo que é a procura até o cliente voltar. E, portanto, há aqui um mundo, mas realmente já estamos aqui sem tempo. E passamos aqui para as nossas 2 perguntas finais e eu começava aqui com a pergunta que é recomendações para os nossos filhos. Não é? Tu entrasse nesse mundo da tecnologia que tanto acelerou há 20 anos atrás, mas que vês de fora. Falasse muito daquilo que é a curiosidade e a importância também da experiência e daquilo que é as pessoas nos vários projetos por qual tu passasse. Que conselhos é que dás aos teus filhos? Tu dizes para eles irem para a engenharia? Sim. Não, posso dizer em concreto, mas em concreta, não preciso inventar uma resposta. Ou não interessa propriamente o curso, mas sim a curiosidade. Olha, eu digo 2 ou 3 coisas. E não quero com isto, vamos lá ver,
Não quero com isto ensinar ninguém, está bem? É só as que eu digo, está bem? A primeira, começo a ter nos meus filhos algo que vocês também veem noutros, que é, não, eu não quero ir trabalhar para uma empresa, eu vou montar a minha empresa. Não é fácil montar uma empresa com sucesso, não é? Não é fácil. Mas quando eles dizem isso, uma das coisas que eu tenho de chamar a atenção é exatamente este aspecto, que é, não basta teres uma ideia. E a ideia até pode ser boa, não é? Mas, portanto, tens que saber de várias coisas. Portanto, se nós usássemos aqui um T, não é? E disséssemos a profundidade em engenharia e vou ser um especialista em dados, como o Fernando estava a dizer, mas uma coisa... E esta dimensão mais geral, aquilo que eu lhes digo é, vais ter que fazer as duas. Vais ter que ter um conhecimento geral sobre algumas coisas, porque vais ter que gerir pessoas, vais ter que saber um bocadinho de finanças, vais ter que estar atento a alguns aspectos, para além de qualquer que seja a profundidade do teu foco que existe. Porque se queres ter uma empresa, e eu, não sei se vão ter ou não, atenção, Gabriel, mas é o que é que eu digo aos meus filhos, não é? Nesta dimensão tens que ser uma pessoa. Não podes ser só um técnico. Exatamente. Tens que ser uma pessoa, tens que saber falar com diferentes tipos de pessoas, não te podes fechar apenas na tua área de conhecimento, tens que ter um bocadinho mais. Nesta, o que eu digo é, tem que ter matemática. Estamos de acordo com isso. E, portanto, mais de ser esta engenharia ou aquela engenharia, tem que ter matemática. Exato. O que às vezes tem uma reação menos feliz, não é? Portanto, em concreto. Qual é que é a terceira dimensão que eu lhes comento? E que já passei para isso, e obviamente a reação e tens de estar preparado para trabalhar dentro e fora de Portugal. Certo. E não é porque tenham que emigrar, até podem estar em Portugal fisicamente, não é? Mas estar preparado para trabalhar com pessoas... Sim, cada vez mais as empresas são globais e, portanto, não há hipótese. Com as diferenças que essas pessoas também... Com a diversidade cultural que isso traz. Que isso implica. E eles depois brincam, mas nós vivemos cá, não é? E eu gosto de viver cá. Sim, mas até podemos continuar a viver cá, mas temos de estar preparados para trabalhar. Sim, para interagir com pessoas com culturas diferentes. E por aí. Portanto, essas são as coisas que eu digo aos meus filhos. Bons conselhos. Estamos muito alinhados nos conselhos, acho que sim. Olha, Gonçalo, a última pergunta que fazemos sempre também tem que ver com leituras. Com algumas leituras que tu possas sugerir, coisas que te marcaram há muito tempo, há pouco tempo, leituras recentes que tenhas gostado particularmente. Essa é uma pergunta. Ou até mesmo, assim, já tivemos alguns convidados que não leem muitos livros, mas ouvem muitos podcasts. Sim, qualquer coisa. Pode ser outra história. Olha, eu sou dos que li muitos livros. Mas tenho dificuldade em escolher um. Olha, nesta dimensão assim... Mais transversal. E para não dar lições, porque acho que lá está, cada pessoa é diferente. Há um livro que eu gostei mesmo muito de ler, porque já é muito antigo, mas eu consegui ver, sim, mas continua atual, porque nós como pessoas não somos assim tão diferentes. E o livro tem 400 anos, é o Dom Quixote, e o que lá é, para além da história, não é? Mas os diálogos e o que lá está da pessoa, para quem tiver curiosidade e interesse, é igual àquilo que nós somos hoje. E quando falamos de temas de inteligência artificial e de evolução que está tudo a ter, e metaverse, e, quer dizer, e o que é que vai ser o ser humano, enfim, e por aí agora podemos estar aqui mais uma hora a debater isso. Dá-me algum conforto ver que há 400 anos tínhamos discussões muito parecidas às que temos hoje, obviamente, sem computadores e sem... Num outro contexto. Exatamente. Porque somos pessoas. Mas há inquietações humanas que são de... Ansiedades, claro. Tudo isso. E depois está de facto escrito com muita piada. Nesta dimensão assim, eu reconheço, Gabriel, que eu cometo um erro, que eu não consigo ler tudo, não consigo digerir tudo, portanto tenho que selecionar quais é que são aquelas fontes que eu considero serem certas, para me orientarem, e depois se for preciso lá vou mais abaixo, não é? E uma dessas fontes é a EDC, e portanto...
Se eu tiver que recomendar alguma coisa, sim, leiam, porque mesmo que aquela tendência, aquele insight, não seja o insight da minha empresa neste momento, ele fica cá. Concordo com a recomendação. Fica cá. Portanto, eu estava quase para dizer, não pode ser uma recomendação da IDC. Não, mas também acho que sim, é uma forma muito eficiente, não é, de orientar o nosso foco de interesse. Também concordo, também me parece que sim. Muito bem, já que ultrapassamos largamente o tema, mas podíamos continuar aqui a conversa, porque, enfim, há pouco mencionasse o tema metaverse, como é que, digamos assim, esse mundo virtual vai ter impacto naquilo que são as nossas experiências. Podíamos continuar a falar também sobre aquilo que é, enfim, a evolução do ser humano, não é? Se o Homo sapiens ainda vai continuar durante muito tempo, isso vai de facto mudar, no fundo, aquilo que são as nossas necessidades e as nossas ambições como ser humanos, se vai mudar ou não nos próximos, e se a tecnologia vai fazer isso ou não. Há aqui muitas discussões, mas acho que vamos ter que terminar, mas vai ficar certamente para uma próxima conversa. Sim, claramente. Mas acho que foi ótimo, Gonçalo, perceber um pouco aquilo que é a preocupação naquilo que não é propriamente a tecnologia, mas o que a tecnologia pode fazer para o negócio, não é? E, sobretudo, ter a tal curiosidade, mas o que eu achei mais interessante, e acho que é uma boa forma, que é uma forma muito simples, mas às vezes o conseguir identificar, chegar à simplicidade demora muito tempo, não é? E portanto, essa visão do ter, não é? Eu achei muito curiosa, né? Nós conseguirmos ter essa visão e essa capacidade de conhecer um pouco de tudo, né? De sermos humanos, e conhecermos um pouco também de todas as áreas, de tecnologia, de finanças, de gestão de pessoas, mas depois também temos um foco profundo em algum tema e que acho que todos estamos de acordo que a matemática é fundamental, mas pode ser outro também, mas a visão do T acho que foi muito feliz e acho que ajuda a estruturar as nossas ideias e, portanto, foi uma conversa ótima. Obrigado. Obrigado, eu. Fernando, Gonçalo, um comentário? A mim resta-me só agradecer a disponibilidade para esta conversa super interessante e que agora, quando acabarmos aqui a gravação, vamos marcar a nossa próxima conversa, porque o tema da tecnologia no contexto do turismo é certamente um aspecto importante, vai ter evoluções significativas nos próximos anos e para um país como Portugal é um aspecto central do futuro da nossa economia. Portanto, só agradecer mais uma vez a disponibilidade e foi um gosto, foi um prazer. Obrigado a ambos e desejar boa sorte para ambos, mais uma vez para a IDC, para a Nexcellence, para a nova IMS e que possam continuar a ter estas conversas. É bom sinal para o país e para quem nos está a ouvir. Eu de certeza beneficio de ouvi-las. Obrigado. Muito obrigado, Gonçalo. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a nova IMS, com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até uma próxima. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.